Olá galera, hoje vou apresentar o trabalho de Química. Mas antes vou falar uma coisa muito importante. A prof de Química é muito bonita. Árabes, plagiadores ou criadores. No século XVII os jesuítas tentaram evangelizar o Oriente, daí surgiu o conceito de bom selvagem, originando um movimento conhecido como deísmo, doutrina que tanto pode acreditar em um Deus criador, quanto na imortalidade da alma e universalismo moral. A China manteve-se isolada por razões geográficas, e não realizava comércio marítimo por causa da distância. A comunicação por terra era difícil e a língua também era outra barreira, principalmente quanto ao aproveitamento das ciências naturais chinesas. Ao se desenvolver mais no conhecimento científico, houve reação contra o idealismo religioso. Tiveram um grande desempenho na matemática, sua cartografia sempre foi muito adiantada, a astronomia teve considerável progresso e também se desenvolveram na agronomia e botânica, pois o país era eminentemente agrícola. A medicina da China é ligada à tradição e sofreu influência do hindu. Mesmo com tantos desenvolvimentos, até mais avançados que dos ocidentes, não ocorreu na China uma revolução científica nem significativos avanços filosóficos, pois essas realizações chinesas eram ligadas às necessidades da vida, sem pretender alcançar status de ciência. A Índia se desenvolveu com poucas influências externas, mas houve contribuições dos chineses e traços da filosofia grega, mas só houve o contado significativo a partir dos séculos das grandes navegações. A Índia é marcada pelo hinduísmo. O desenvolvimento da ciência não estava entre as prioridades dos hindus, mas eles tiveram um grande avanço na matemática e a química foi mais pragmática, relacionada com cerâmica e metalurgia. A base da medicina na Índia parece estar na preocupação com a higiene. A Índia, mesmo sem contribuir para a revolução científica, continuou com renome mundial em alguns campos da matemática e da física. Os árabes, por sua vez, muitas vezes são mencionados como copiadores ou plagiadores, poucas vezes como inventores ou descobridores, e a cultura deles não são só muçulmanas, porque antes disso eles já tinham oferecido diversas contribuições. A ciência árabe no seu início foi um prolongamento da ciência grega. A religião islâmica surgiu depois que Maomé teve uma visão do anjo Gabriel, que lhe fez revelações que foram postas no livro sagrado, Alcorão. No início Maomé foi perseguido e fugiu para a cidade de Medina, mas depois retornou a Meca, conquistada por ele, e mesmo após sua morte houve a expansão de uma única religião monoteísta por várias tribos da Península Arábica. Portanto, o corpo maior do saber antigo chegou à Europa com a civilização árabe. Assim entendemos a ciência árabe, que teve uma grande produção, impulsionando o conhecimento. Agora vamos para a segunda parte. Ciência helenística e romana e início da Era Cristã. A Grécia, mesmo dominada pelo Império Romano, ainda assim conseguiu conservar sua importância cultural. Mesmo sufocada na Península Itálica, a Grécia ainda tinha domínio sobre colônias no Egito. O nome desse período que se inicia foi denominado helenismo e vai até a queda do Egito para o Império pouco tempo antes do início da Era Cristã. A grande metrópole de grande conhecimento científico antes da Era Cristã foi Alexandria. Com a morte de Alexandre, o Egito foi dado a um membro de sua corte, Ptolomeu I Sóter, o Salvador. Com a entrada dele no poder fez de Alexandria a capital, estabeleceu lá um museu e uma biblioteca. A cidade tornou-se uma grande metrópole comercial por sua localização, mas mais pelo seu capital intelectual e cultural do mundo helenístico. Sua cultura acabou atraindo vários sábios de outros lugares. A Biblioteca de Alexandria. Acreditava que a Biblioteca de Alexandria contava com cerca de 700 mil rolos de papiros selecionados por filósofos, matemáticos, pesquisadores de várias áreas e tradutores que traduziam para o grego conhecimento que estava nas diversas línguas do Mediterrâneo, Oriente Médio e da Índia. Ainda assim ela compreendia de um grande museu, e uma academia que diversos sábios discutiam as suas teses. Havia jardins que se colecionavam plantas de diferentes locais, havia salas onde os médicos dissecavam animais e continha também nessas salas aparelhos para observações astronômicas.
Depois de 300 anos de sua construção, a biblioteca foi totalmente incendiada nas batalhas de posses do Egito ao retirar-se da cidade de Cleópatra, que também teriam recebido de Marco Antônio 200.000 rolos da biblioteca. A biblioteca foi incendiada outra vez e uma terceira vez também, que levou à destruição total. As escolas de Alexandria contaram com a presença de vários importantes matemáticos, mas dando destaque especial a 3: Euclides, Apolônio e Arquimedes. Euclides, considerado um dos nomes mais importantes da ciência, estudou na academia de Platão e foi convidado para lecionar geometria na escola de Alexandria. Teve como sua obra mais importante o livro Os Elementos, escritos em 13 volumes. Chegou aos dias atuais por intermédio dos árabes. A obra sintetiza toda a geometria grega conhecida. Euclides pesquisou também sobre astronomia, matemática, teoria da matemática, da música e da óptica. Arquimedes foi um dos maiores sábios da antiguidade. Calculou a relação entre um círculo e um diâmetro, e foi também um inventor. Inventou um parafuso sem fim, um parafuso oco. Ai, que delícia de invenção! Das roldanas em que ele podia sozinho puxar um navio de 3 mastros para a praia. Invenção da roda dentada, da esfera móvel, o estabelecimento do princípio da alavanca e as leis da hidrostâtica. É muito conhecida a história dele no banho, pelo qual saiu gritando pela rua: Eureka, Eureka! Aproveitando seu conhecimento sobre a densidade da água, nesse episódio resolveu um problema sobre o teor do ouro na liga usada pelos ouvires no fabricou da coroa do rei. Eram 2. Apolônio, discípulo de Arquimedes, teve como suas obras tratados sobre as secções crônicas, escrito em 8 volumes. Foi considerado também um dos fundadores da matemática, um estudo das curvas obtidas quando se corta um cone para produzir uma elipse, a parábola e a hipérbole. Estudou o método de expressar grandes números, principalmente grandezas astronômicas e números irracionais. Beleza, então espero que tenham gostado, principalmente a Prof. Saiba que todos nós te amamos.